Muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo aí da hora que você está assistindo o vídeo, claro. Quero te dar as boas-vindas. Hoje é o nosso dia 27, estamos lendo Êxodo 27, 28 e 29, hoje no nosso plano de leitura bíblica anual, onde nós vamos ler a Bíblia inteira esse ano, em nome de Jesus. Então vamos orar e a gente começa a nossa leitura. Amém? Pai do céu, nós queremos, Senhor, te dar graças pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça sobre a nossa vida. Obrigado porque estamos bem, estamos com saúde, nada tem nos faltado. E obrigado, Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade que temos nesta hora de nos debruçarmos sobre a tua palavra, para poder te conhecer um pouco mais, para poder saber um pouco mais de ti, daquilo que o Senhor tem para nós. Fale conosco, o Espírito Santo tenha liberdade nessa leitura para nos dar a interpretação, para nos ajudar a entender melhor aquilo que nós vamos ler e que o Senhor possa estar nos guiando e direcionando nesta leitura. Em nome de Jesus é o que pedimos nesta hora. Amém. Amém. Vamos lá. Êxodo 27. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Faça também o altar de madeira de acácia. Ele será quadrado, medindo 2,25 metros de largura e 1,35 metros de altura. Faça 4 pontas em forma de chifre, uma em cada canto do altar, que formarão uma só peça. Cubra de bronze o altar, depois faça de bronze todos os seus utensílios, vasilhas e pás para recolher a cinza, bacias, garfos e braseiros. Faça também uma grelha de bronze, em forma de rede, com 4 argolas de bronze, uma em cada canto da grelha. Coloque a grelha abaixo da beirada do altar, de modo que fique à meia altura do altar. Faça ainda varas para carregar o altar. Use madeira de acácia. As varas devem ser revestidas de bronze. Para transportar o altar, as varas serão colocadas nas argolas dos 2 lados do altar. O altar deve ser oco, feito de tábuas, conforme o modelo que você viu no monte. O pátio. Faça um pátio para o tabernáculo, cercado de cortinas de linho fino trançado. O lado sul, de 45 metros de comprimento, será coberto por cortinas. Elas estarão presas em 20 colunas de bronze, firmadas em 20 brasas de bronze, 20 bases de bronze. As varas para estender as cortinas e os ganchos para prendê-las nas colunas serão de prata. Faça a mesma coisa no lado norte do pátio, com 45 metros de comprimento. As cortinas fixas em 20 colunas e base de bronze, e varas e ganchos de prata. O lado oeste do pátio, com as cortinas, terá 22 metros, com 10 colunas e 10 bases. No lado leste, o pátio também será de 22 metros e meio de comprimento. Um lado da entrada terá cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento, presas em 3 colunas fixas sobre as 3 bases. O outro lado também terá cortinas de 6 metros e 75 centímetros, presas em 3 colunas fixas sobre 3 bases. A entrada do pátio será protegida por uma cortina de 8 metros e 80 centímetros de comprimento. A cortina deve ser de linho fino, trançado e de fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho camisim, obra de bordador. 4 colunas fixas em 4 bases sustentarão a cortina. Todas as colunas ao redor do pátio serão ligadas por suportes de prata. Os ganchos serão todos de prata e as bases de bronze. O pátio todo terá 45 metros de comprimento e 22,5 de largura. As cortinas de linho fino trançado de 2 metros e 25 centímetros de altura. As bases serão de bronze.
Todos os utensílios usados para o serviço do tabernáculo serão de bronze. As estacas do tabernáculo e as estacas do pátio serão de bronze. O azeite do candelabro. Diga aos israelitas que tragam azeite puro de oliveira refinado para o candelabro, para que as lâmpadas fiquem acesas o tempo todo. Arão e os seus filhos serão responsáveis por manter tudo em ordem, e a luz acesa ao entardecer até pela manhã, perante o Senhor. Farão isso no lugar santo, fora do véu, atrás do qual está a arca da aliança. Este regulamento é permanente entre os israelitas, de geração em geração. 28. Chame seu irmão Arão e consagre-o dentre os israelitas, e também seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eles serão os sacerdotes para me servirem. Faça roupas especiais para Arão, para indicar que ele foi separado para o meu serviço. Devem ser roupas que o dignifiquem como homem. Dignifiquem e honrem. Fale a todos os homens artesãos capazes e habilidosos para que façam roupas para a consagração de Arão, para me servir como sacerdote. As roupas que farão são estas: um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinturão. Essas roupas sacerdotais, feitas para Arão e seus filhos, serão sagradas, para que me sirvam como sacerdotes. Estes artesãos deverão usar ouro, linho fino trançado azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim. Então temos o peitoral, colete sacerdotal, manto, bordada e cinturão. O colete. Os artesãos farão um colete sacerdotal de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim. Trabalho feito com capricho. O colete terá duas partes, a da frente e a de trás, e terá duas ombreiras que deverão ser presas nos dois lados do manto. O cinturão, feito com arte, passará pela cintura do colete sacerdotal para prendê-lo, e será feito do mesmo material, ou seja, linho fino trançado, fios de ouro e fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim. Pegue 2 pedras de ônix e grave nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 nomes em cada pedra, por ordem de nascimento dos filhos de Israel. Para gravar os nomes dos filhos de Israel, use a técnica de um lapidador, utilizado para gravar selos. Em seguida, encaixe as pedras em base de ouro. Fixe as 2 pedras nas ombreiras do manto sacerdotal. Elas servirão para manter viva a lembrança do povo de Israel. Assim, Arão levará sempre nos ombros os nomes das tribos para manter viva a lembrança diante do Senhor. Faça também encaixes de ouro e 2 correntes de ouro puro trançado. Prenda as correntes nos encaixes. Peitoral. Depois faça artisticamente o peitoral, que servirá para orientar as decisões da parte de Deus. Faça com o mesmo material usado para fazer o colete sacerdotal, linho fino trançado, fios de ouro e fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim. O peitoral será quadrado e dobrado em 2, formando um bolso medindo 22 centímetros de comprimento por 22 centímetros de largura. Em seguida, fixe nele 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira, fixe as seguintes pedras: sárdio, topázio e carbúnculo. Na segunda fileira, esmeralda, safira e diamante. Na terceira fileira, jacinto, ágata e ametista. Na quarta fileira, berilo, ônix e jaspe. Os encaixes serão modelados em ouro. Cada pedra representará uma das 12 tribos de Israel. O nome de cada tribo será gravada nela com um selo. Prenda o peitoral no colete sacerdotal por meio de 2 correntes de ouro, trançadas com corda. Faça também 2 argolas de ouro
e prenda as duas pontas do peitoral. Prenda as duas correntes de ouro, as argolas nas pontas do peitoral. As outras pontas das duas cordas ficaram presas às partes da frente dos dois encaixes de pedra de ônix. Nas ombreiras do colete sacerdotal, faça também as outras duas argolas de ouro e prenda as duas pontas de baixo por dentro do peitoral, junto ao colete sacerdotal. Faça mais duas argolas de ouro e prenda as duas ombreiras do colete sacerdotal. Abaixo, na frente, sobre o cinturão de trabalho esmerado, que passa por cima do colete sacerdotal. Depois, ligue o fundo do peitoral às argolas da base do manto sacerdotal. Faça a ligação por meio de uma fita azul, ligando o peitoral ao cinturão. Isto manterá o peitoral sempre unido ao colete sacerdotal. Desse modo, Arão levará os nomes das tribos de Israel no peitoral sobre o seu coração, toda vez que entrar no lugar santo. Dessa forma, o Senhor se lembrará sempre das tribos de Israel. Coloque no peitoral das decisões o Urim e o Tumim, para serem levados junto ao coração de Arão, quando se apresentar ao Senhor. Assim, Arão levará sempre sobre o coração os meios para saber o que o Senhor quer do povo de Israel. O manto, roupa que vai por cima do colete sacerdotal, será tecido inteiramente de fios de lã azul e com uma abertura para a cabeça no meio. Essa abertura terá um forro em volta, como uma gola para não se rasgar. O manto será todo enfeitado com desenhos de romã, de pano azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim, em volta da borda do manto, intercalados com sinos de ouro, ou seja, um sino e uma romã, outro sino e outra romã, e assim por diante. Os sinos de ouro e as romãs devem se alternar por toda a volta da borda do manto. Arão terá de usar esse manto sempre que for fazer o serviço sacerdotal. O som do sino será ouvido quando ele entrar no lugar santo diante do Senhor, e quando sair, fará assim para que não morra. Lâmina de ouro. Faça depois uma lâmina de ouro puro e grave nela, como se gravam os selos, a seguinte frase: consagrado ao Senhor. Essa lâmina será presa por um cordão na parte da frente do turbante com uma fita azul. Estará sobre a testa de Arão, para que ele leve a culpa de qualquer pecado que os israelitas cometerem ao oferecerem e consagrarem suas ofertas ao Senhor. Essa lâmina estará sempre sobre a testa de Arão, para que os israelitas sejam aceitos e perdoados pelo Senhor. A túnica, o turbante, o cinturão e os calções. Faça também uma túnica bordada para Arão, uma manta de linho xadrez, e faça um turbante de linho fino e o cinturão trabalhado artisticamente por um bordador. Faça para os filhos de Arão os mantos, os cinturões e os turbantes. Essas peças devem conferir-lhe honra e dignidade. Depois de vestir seu irmão Arão e os seus filhos, consagre esses homens ao Senhor para o ministério sacerdotal. Para isso deverão ser ungidos com azeite de oliveira derramado sobre suas cabeças. Faça roupas de baixo para eles, calções de linho, para cobrirem a pele nua, e que vão da cintura até quase os joelhos. Sempre que Arão e seus filhos entrarem no tabernáculo ou forem até o altar, que está no lugar santo, deverão vestir essas peças. Desse modo, eles não terão culpa e não morrerão. Esse estatuto é permanente para Arão e para os seus descendentes. 29. Consagre Arão e seus filhos para que me sirvam como sacerdotes das seguintes maneiras. Pegue um novilho e 2 carneiros sem defeito. Pegue pães e bolos feitos sem fermento e com farinha amassada.
Pegue também bolos finos sem fermento untados com azeite. Coloque-os numa cesta. Depois traga as cestas, o novilho e os 2 cordeiros. E então mande Arão e seu filho chegarem perto da porta do santuário e lave-os com água. Depois vistarão com as roupas especiais, o manto, a túnica bordada e o colete sacerdotal, o peitoral e o cinturão de trabalho artístico do colete sacerdotal. Ponha-lhe o turbante na cabeça e prenda a lâmina de ouro ao turbante. Derrame o azeite da unção na cabeça dele. Depois vista os filhos dele com as roupas sacerdotais. Coloque neles túnicas bordadas, os cinturões e o turbante na cabeça. Assim você consagrará Arão e os seus filhos, e serão sacerdotes para sempre. Traga o novilho para a frente do tabernáculo. Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho. Você deverá sacrificar o novilho na entrada do tabernáculo diante do Senhor. Com o dedo, ponha o sangue do novilho nos chifres do altar e derrame o resto do sangue sobre a base do altar. Depois pegue a gordura que cobre as vísceras, incluindo a melhor parte do fígado e dos rins, com a gordura que os envolve, e queime tudo isso no altar. Mas o restante do corpo, incluindo a carne, o couro e o excremento, queime fora do acampamento. É oferta pelo pecado. Depois traga um dos carneiros e Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça dele. Sacrifique o carneiro e borrife o sangue deles por todos os lados do altar. Corte o carneiro em pedaços, lave as vísceras e as pernas do animal e ponha tudo isso sobre os outros pedaços e a cabeça. Queime tudo sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Depois, pegue o outro carneiro. Arão, seus filhos, colocarão as mãos sobre a cabeça dele. Sacrifique o carneiro, molhe com o sangue do carneiro a ponta da orelha direita de Arão e dos seus filhos, molhe também os polegares da mão direita e do pé direito de cada um deles. Borrife todos os lados do altar com o restante do sangue. Pegue um pouco de sangue do altar e um pouco de óleo da unção e borrife essa mistura em Arão e nas suas roupas e nos seus filhos e nas roupas deles. Assim, eles e suas roupas estarão santificadas ao Senhor. Depois tire a gordura deste cordeiro, parta a gordura da cauda e a gordura que cobre as vísceras, a melhor parte do fígado, os 2 rins e a gordura que os envolve e a coxa direita, porque este é o carneiro da oferta de ordenação dos sacerdotes. Pegue também um pão, um bolo assado com azeite e um pão fino de cesta de pães sem fermento, colocada diante do Senhor. Ponha todas essas coisas nas mãos de Arão e seus filhos e, movendo-as de um lado para o outro, apresente-as com gestos rituais perante o Senhor. Em seguida, pegue tudo de volta das mãos deles e queime essas ofertas no altar. É oferta queimada ao Senhor. É oferta de aroma agradável ao Senhor. Pegue o peito do carneiro para a ordenação de Arão e mova-o de um lado para o outro. Apresente-o com gestos rituais perante o Senhor. Essa parte pertencerá a você. Consagre o peito e a coxa do carneiro da oferta apresentada com gestos rituais, isto é, as partes tiradas do cordeiro da ordenação que pertencem a Arão e seus filhos. O povo de Israel sempre terá de dar essas partes dos sacrifícios a Arão e aos seus filhos. É contribuição obrigatória permanente que farão aos sacerdotes das suas ofertas de paz ao Senhor. As vestes sagradas de Arão passarão aos seus descendentes, para vesti-las quando forem ungidos e ordenados. O filho que servir como sacerdote no lugar de Arão e que entrar no santuário para servir no lugar santo, vestirá essas roupas durante 7 dias. Pegue o carneiro da ordenação e cozinhe a sua carne no lugar santo. Na entrada do santuário, eles deverão comer
a carne do cordeiro e o pão que está na cesta. Eles comerão as coisas que foram oferecidas como sacrifício para tirar os pecados, para consagrá-los e para santificá-los. Somente os sacerdotes poderão comê-las, pois são sagradas. Se sobrar na manhã seguinte alguma coisa da carne do cordeiro e da ordenação ou do pão, deverá ser queimada. Ninguém deve comê-la porque é sagrada. Para a ordenação de Arão e seus filhos, faça tudo o que eu lhe mandar durante 7 dias. Cada dia, prepare um novilho para ser sacrificado como oferta pelo pecado. É o sacrifício para alcançar o perdão dos pecados de todos. Com o sacrifício para tirar pecados, você purificará o altar. Depois, você derramará o azeite da unção sobre o altar para sua santificação. Durante 7 dias, faça o sacrifício pelo altar, para consagrá-lo. Com isso, o altar será santíssimo, e tudo que encostar nele ficará santo. Agora, veja as ofertas que você deve sacrificar regularmente sobre o altar. Ofereça todos os dias 2 cordeiros de 1 ano de idade. Ofereça um cordeiro de manhã e um outro ao entardecer. Ofereça com o primeiro cordeiro cerca de 3 litros da melhor farinha misturada, preparada com 1 litro de azeite de oliva refinado. Como oferta de bebida, ofereça 1 litro de vinho. Ofereça um outro cordeiro ao entardecer, junto com a oferta de cereais e com a oferta de bebida, como de manhã. Será oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Assim será apresentada constantemente a oferta queimada de geração em geração, à entrada do tabernáculo diante do Senhor. Ali me encontrarei com os israelitas e falarei com você. Ali visitarei os israelitas e o lugar será consagrado pela minha glória. Assim, consagrarei o tabernáculo e o altar. Santificarei também Arão e os seus filhos para que me sirvam como sacerdotes. E morarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. Saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito para morar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Amém. Glória a Deus. E essa foi a leitura de hoje. Amanhã com certeza estaremos juntos para poder fazer a próxima leitura e vamos junto nessa missão de lermos juntos a Bíblia inteira esse ano para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Um forte abraço para você, fica com Deus e até amanhã.